muito boa tarde ao Sr. Diretor da Faculdade de Economia do Porto. Muito obrigada por este convite, ao Sr. Rui Rio. É um gosto reencontrá-lo aqui, na minha cidade. Já estivemos juntos no Parlamento e agora estamos juntos aqui nesta mesa, aos alunos que nos vão depois interpelar e que são, pelo que eu percebo, a base desta organização, não é? E a todas as senhoras e senhores que aqui estão, sejam alunos, sejam convidados, muito obrigada por este fim de tarde tão estimulante. Eu preparei alguns slides que não têm, digamos, uma grande relação às vezes entre eles, mas é só para balizar algumas das ideias que eu queria aqui sublinhar. E a começar logo por este título que me foi proposto, que é o título da conferência, porque eu alteraria esta ordem, como é evidente, porque não foi o Estado Social que deu origem ao Estado Liberal, mas sim o Estado Liberal que deu origem ao Estado Social. E, portanto, como nós sabemos, há vários modelos de Estado que evoluíram ao longo dos anos, ao longo dos séculos e até diria dos milénios. Eu não posso deter-me muito sobre isto, mas gostaria, sobretudo, de me centrar provavelmente mais nas questões do surgimento do Estado moderno, que teve importantes teorizadores no sentido da sua construção, da sua justificação, da sua fundamentação. E, como nós sabemos, houve a certa altura a necessidade de evoluir, e vou falar fundamentalmente da Europa, de um período feudal de rígida divisão de classes para a construção do Estado com o poder na mão do soberano. E esta construção do Estado foi fundamentalmente necessária para o exercício dos poderes penais, dos poderes de direito penal e para lutar contra o justicialismo popular. Portanto, a questão da justiça, a questão da entrega do poder a alguém nosso representante para o exercício dele naquilo que tem que ver com os nossos direitos mais essenciais, sejam eles a liberdade, é que deram origem à criação do Estado, que, como é evidente, depois com a Revolução Francesa é construído no sentido de ultrapassar as formas absolutistas de Estado, em que só havia deveres para os súbditos, para se dar a prioridade dos direitos aos cidadãos. Depois do individualismo da economia liberal e do papel do Estado reduzido às funções de segurança e ordem pública, assente nos princípios da liberdade, propriedade privada e igualdade, que fundamentalmente era um Estado chamado de intervenção negativa, e o Estado do individualismo, da economia liberal, do laissez-faire, laissez-passer, era fundamentalmente legalista e promotor destes direitos fundamentais, que são os primeiros, os chamados direitos da primeira geração, que eram os cívicos e os políticos. E é na sequência deste estado de atuação negativa que deu sustentação a um capitalismo monopolista, desumano e escravizador, que coincidiu, aliás, com a Revolução Industrial, tornou a democracia liberal insustentável precisamente por causa das condições de trabalho e, sobretudo, da enorme diferença relativamente à repartição do rendimento. As desigualdades de rendimento eram brutais e as desigualdades de condição sustentavam uma hierarquia que era absolutamente insustentável. Como sabemos também, o Estado Social começa a ser construído por Bismarck, Constituição de Weimar de 1919, e em que se assume a importância de que o Estado tenha um papel na economia e na garantia dos direitos sociais mínimos ligados ao trabalho. E este Estado social que começa com Weimar e que depois
se desenvolve, é um Estado social que é convertido nessa sua relação de proteção, normalmente dos direitos dos trabalhadores e suas famílias, vai alterar o seu conceito para o conceito da universalidade na sequência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sabem, é do pós-guerra, 1948. E é a construção deste modelo de Estado social que numa Europa absolutamente desmembrada e destruída por guerras, que pela primeira vez há 60 anos de paz e desenvolvimento na Europa. Evidentemente que a defesa dos direitos fundamentais, nesta altura os direitos fundamentais, para além de civis e políticos, são sociais, económicos e culturais, e para além desses há os novos direitos, como os direitos à proteção do ambiente e os direitos à identidade genética, são direitos que vão evoluindo, eles próprios vão mudando e, portanto, falar em direitos fundamentais não é falar em imobilismo, falar em direitos fundamentais é, sobretudo, sublinhar a importância da igualdade à partida entre todos os seres humanos, da igual dignidade de todos os seres humanos e da indispensabilidade de fazer esse reconhecimento através de ações concretas que, no meu entender, reservam para o Estado um papel diferente, um papel que a seguir referirei. E que vai, hoje em dia, para aquilo que eu chamaria, na linha do que defende Habermas, o Estado democrático de direito que conjuga os pontos positivos do Estado liberal e do Estado social através da coautoria com os cidadãos na produção normativa, o que significa participação, participação, concertação, concertação. O Estado social também não é idêntico. Aliás, há vários modelos de Estado social que muitas vezes são confundidos num só, mas há variadíssimas apresentações ou modelações, se nós quisermos chamar, deste estado de bem-estar, que eu não posso agora perder muito tempo com isso, mas fundamentalmente o modelo nórdico, que aliás depois em alguns gráficos que eu vou mostrar vão ver que há mesmo um modelo nórdico que se distingue dos outros, um modelo continental, que é mais virado para a proteção das pensões e assenta no princípio da segurança e sobretudo, no princípio do seguro social. O modelo anglo-saxónico que concilia dois aspectos, um deles na parte que nós conhecemos como de segurança social, que assenta mais numa filosofia de último recurso, mas que tem, por exemplo, um Serviço Nacional de Saúde completamente financiado por impostos e não pelas prestações da Segurança Social, e depois o modelo mediterrâneo, que é o dos países que desenvolveram o Estado Social mais tardiamente, como é, por exemplo, o nosso caso e o da Espanha, porque o nosso Estado Social foi construído fundamentalmente com esta perspectiva e estas características de universalidade a seguir ao 25 de Abril. E é coincidente na sua construção com o primeiro choque petrolífero. Portanto, o primeiro choque petrolífero que leva à paragem da evolução dos sistemas de proteção social nos outros países que começaram mais cedo, coincidentemente, relativamente à nossa realidade, foi aquele que passou a exigir mais do Estado, precisamente porque estava muito longe dos níveis de bem-estar que os outros modelos dos outros países mais desenvolvidos proporcionavam. Agora, como eu há pouco referi, a importância do Estado Social e a filosofia do Estado Social é no sentido de, sobretudo, corrigir as desigualdades de origem. Digamos que aquilo que é verdadeiramente importante para o Estado Social é intervir a nível da construção possível da igualdade de condição. E aquilo que se passa é que não há dúvida que a sociedade em si é bastante promotora da desigualdade. Nós próprios sabemos no conteúdo do princípio da igualdade o que é que lá está descrito, aquilo que puxa, aquilo que é o lastro
que impede que os cidadãos tenham um percurso relativamente idêntica em termos de oportunidades, porque se nós quiséssemos um percurso igual para todos, isto seria um Estado absolutamente restritivo, constrangedor, um Estado imperialista, um novo Estado absoluto com outro matiz, mas realmente se o objetivo do Estado é a construção da justiça, e a justiça é uma ideia, um sentimento básico, uma necessidade básica que cada um de nós tem como humano, se é a construção do bem comum, da tal vida boa de que falava Aristóteles, que não é com certeza um perigoso esquerdista, é evidente que quando nós transferimos o nosso poder individual nos Estados democráticos para alguém que exerce esse mesmo poder em nosso nome, é para construir uma sociedade mais justa e mais equilibrada, precisamente porque essa necessidade de justiça é absolutamente essencial. E as desigualdades permitem-nos, a avaliação das desigualdades, designadamente as da distribuição do rendimento, permitem-nos perceber como as coisas estão desequilibradas e como é absolutamente indispensável que nós não abdiquemos de exercer uma ação política no sentido de as reduzir. E aqui está uma referência, uma descrição, isto é um estudo da OCDE, que indica porque é que a desigualdade importa, porque é que ela tem significado. É porque ela não tem apenas que ver com o rendimento, mas é por causa das oportunidades e dos resultados que o estarmos melhor ou pior determina, e nós sabemos que as pessoas que têm mais baixos rendimentos são normalmente excluídas daquilo que é fundamental, é importante para alterarem a sua condição. Também este mapa da distribuição do poder de compra na Europa é muito elucidativo, e se eu o trouxe foi para mostrar como aquilo que está contido nos tratados, e provavelmente até teremos depois a oportunidade para falar sobre isso no debate, corresponde e condiz com esta necessidade de atenuar as diferenças e as enormes divergências. E se nós virmos os top 10 daqueles que têm mais poder, encontramos mais poder de compra, encontramos o top 10 da importância na decisão política e digamos, na influência nos fora de decisão, como são a União Europeia, e isto é vital para nós percebermos depois outras coisas. Vimos há pouco o poder de compra em euros e aqui o poder de compra per capita. E vemos ali Portugal, neste gráfico que nos mostra o gap entre ricos e pobres em 2005. Entretanto, em Portugal as coisas os gráficos de 2009 já são diferentes, e 2010, mas eu não consegui trazê-los pelo menos com esta explicitação tão clara, e vemos que nós não só somos dos países mais pobres, como somos daqueles em que há mais desigualdade na distribuição de rendimentos. E depois aqui um conjunto de considerações sobre o impacto e as consequências da desigualdade na distribuição de rendimento. Temos aqui também, eu trouxe estes dados da saúde, estes já são de 2012, porque há vários mitos que normalmente se constroem, designadamente o das despesas da saúde, porque é considerado um peso muito grande no Estado. A maioria das pessoas desconhece que normalmente os índices de desenvolvimento do país acompanham os indicadores de saúde. Quer dizer, maus indicadores de saúde correspondem a fraco desenvolvimento económico, melhores indicadores de saúde favorecem o crescimento económico. E se é certo que nós temos um nível grande de despesas na saúde, 10,7%, vejam aquilo que corresponde à despesa pública, o resto é despesa privada, e acompanhamos a média da OCDE. Mas veem aquilo que ali está na primeira coluna, que são os Estados Unidos da América, que são o país que tem um sistema de saúde privado,
que tem, porque aqui ainda não estão refletidas as consequências do Obamacare, da reforma do Obama, não é? Que tem o sistema privado do mundo e no qual mais se gasta em percentagem do PIB, com cerca de 40 milhões de pessoas sem cobertura. Portanto, numa faculdade de Economia, muito ligada também a metodologias de aprendizagem assentes no estudo do caso, para mim sempre constitui um mistério como é que se fala sistematicamente em privatização da saúde com este caso tão expressivo. Mas pior do que isto, eu vou-vos mostrar, se nós formos ver a despesa da saúde per capita e com paridades de poder de compra, nós vemos que a despesa de Portugal já aparece bastante mais abaixo. E vemos que a despesa dos Estados Unidos continua a ser elevadíssima. E como isto é em percentagem também do PIB, como é evidente, o PIB dos Estados Unidos é o maior do mundo. E, portanto, isto acresce esta desigualdade. Mas agora vamos ver aquilo que se passa nos níveis de literacia em Portugal. Não tendo tempo para falar muito sobre eles, eu só vos queria pedir que atentassem na parte de baixo, naquelas colunas que ali estão, França, Portugal, Reino Unido e Suécia. E façam uma comparação entre Portugal e a Suécia. E veem que o nível mais baixo de literacia, que corresponde aos nossos 49%, são precisamente o nível mais alto de literacia na Suécia. Quer dizer, isto faz toda a diferença. Se depois tivermos tempo, eu mostro-vos um slide que tenho noutra apresentação, em que houve um estudo muito recente no Canadá que diz que a falta de literacia em saúde é responsável por cerca de 3 mil milhões de euros a mais, ou de dólares, já não me lembro se é euros, se é dólares, mas digamos, esta ordem de grandeza, de despesas ineficazes em saúde, precisamente porque quem não tem massa cinzenta, quem não tem conhecimento, relaciona-se muito pior com aquilo que tem, com aquilo que lhe é proporcionado, tira muito menor proveito disso e provoca normalmente um gasto desnecessário. E, portanto, a literacia é fundamental. E esta avaliação, por exemplo, do panorama da educação em Portugal, que estes indicadores da OCDE mostram bem que, apesar da expansão que o sistema de educação teve, nós continuamos com níveis de capacitação da nossa população baixíssimos e que é, porventura, Portugal aquele em que o nível universitário mais se traduz depois num rendimento mensal superior. Temos aqui os indicadores, eles não enganam, vejam o nosso nível de educação comparado com os dos outros países da OCDE, isto é trágico e, portanto, o investimento em educação é absolutamente essencial. Vou passar estas coisas para verem realmente a nossa posição relativa e tenho aqui um perfil estatístico do país, mas não dá tempo para falar sobre isto, se for necessário. Vamos aqui às despesas do Estado por funções. Temos aqui este gráfico de queijo que nos mostra bem que, à medida que decresce a nossa capacidade de produzir riqueza, como é evidente, vão ficando em termos relativos com uma fatia maior as funções sociais do Estado e essas funções sociais. Temos aqui uma comparação entre o executado em 2010 e o orçamento para 2013. Depois, se for necessário, voltaremos aqui. Temos, em termos relativos, o peso das funções sociais, que em termos, como eu disse, relativos até crescem. Nesta proposta de orçamento, o problema é que decresceu muito a riqueza e, portanto, digamos que há aqui uma alteração. Passar as contas da administração pública às contas da segurança social, em que vem o peso das pensões em relação ao conjunto da despesa com a segurança social. E esse peso desce bastante no orçamento para 2013 e depois vemos aqui uma coisa interessante e que é, perante a situação atual do mundo e destas questões ligadas com a chamada crise das dívidas soberanas
e os programas de assistência financeira, a Europa impôs, e os construtores dos programas, porque não é só a Europa, o mesmo tipo de modelo e de receita a países com rendimentos diferentes, para além de rendimentos diferentes, literacias diferentes, distribuição de rendimentos diferentes, e vemos aqui que a Irlanda está bastante acima de Portugal e da Grécia no que se refere ao rendimento per capita, em paridade de poder de compra, este slide deve estar aqui trocado, eu peço desculpa, não interessa agora. E temos o salário mínimo na União Europeia, em que vemos que o salário mínimo, os valores comparáveis, porquê? Porque aqui são valores mensais, mas nos outros países, em vez de pagarem 14 meses como nós pagávamos, eram 12, e portanto o verdadeiro salário mínimo português são 565,83 na sua distribuição por 12 meses, mas vejam que, por exemplo, a Grécia tem um salário mínimo que é bastante superior ao nosso, e então a Irlanda, nem falar nisso, 1.461 euros. Eu só trago aqui este slide por um motivo, é que a resistência relativamente às medidas que são impostas é diferente consoante o nível de rendimentos médios das famílias e o rendimento de base das famílias. Portanto, eu não posso aplicar a mesma receita a quem tem resiliências diferentes. E, sobretudo, não posso aplicar uma receita mais dura a quem tem menos capacidade de resistência, porque isto já não é um problema de economia, é um problema de física. Não é verdade? É um problema de física. E eu, como sou pequenina e peso pouco, tenho sempre muita atenção à física. Depois há um outro mito, que é a dimensão do Estado. O Estado é enorme, temos muitos funcionários públicos. Este gráfico não é português, portanto, quer dizer, não podem dizer que eu falsifiquei os números. E aquilo que eu vos queria dizer e mostrar, reparem como é diferente o Estado Social dos países nórdicos relativamente aos outros Estados Sociais, porque grande parte dos funcionários públicos, para além das funções de soberania, está realmente nas funções sociais do Estado, segurança social, educação e saúde. E vêm os países nórdicos com indicadores fabulosos, que têm imensos funcionários públicos, e depois têm países como o nosso, que é este que está aqui, que está na curva descendente, está a menos do que a meio da tabela, e aquilo que passa para a opinião pública é que Portugal tem imensos funcionários públicos, tem Estado que nunca mais acaba, tem um peso brutal. Os números são aquilo que são. Se quisermos falar em eficácia do Estado, já é outra coisa, e então aí realmente já se pode conversar mais objetivamente. E, por outro lado, se nós virmos o Índice de Desenvolvimento Humano, como sabem, o Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e incorpora 3 indicadores: esperança de vida à nascença, formação académica e pobreza, nível de rendimentos. E, portanto, se forem ver quem é que está nos primeiros... agora enganei. Quem é que está nos primeiros lugares? São os do costume, não é? São os do costume. Os países mais ricos, os países que têm mais Estado social, os países que têm mais proteção social. Portanto, a proteção social, o Estado social, desde que eficaz, justo, adequado e à medida, não é uma coisa má, é uma coisa boa. Porque promove o desenvolvimento humano, que é aquilo que nós pretendemos. O que é um facto é que, na atual situação de crise de dívidas soberanas, de problemas em que toda a gente já se esquece da origem das crises, no sistema financeiro, etc., o que é um facto é que começa a haver e tem havido um crescente desapego dos cidadãos relativamente à política, porque a política não está a responder. Não está a responder em termos de... nem a política, nem a economia, não estão a responder em termos de níveis de criação de emprego, de garantia de rendimentos, a classe média está a ser esmagada e, portanto, há uma crise verdadeira da democracia e há um questionar relativamente ao papel do Estado.
E então o Conselho da Europa promoveu a realização de uma grande análise sobre aquilo que devia ser o papel do Estado na Europa de hoje em dia e na Europa democrática, na Europa que respeita aos princípios da democracia, e estabeleceu um padrão que está aqui sintetizado neste quadro, em que define os princípios que existem, os princípios devem ser respeitados, que são os princípios, não, é porque toda a gente fala na Constituição portuguesa, no drama que é a Constituição, que não se pode crescer por causa da Constituição, que não se pode fazer nada por causa da Constituição. É outra afirmação errada, bastante mais fortes do que a nossa Constituição, o Tratado da União Europeia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ratificadas por nós, a Declaração e a Convenção dos Direitos Humanos do Conselho da Europa. São coisas básicas, princípios básicos, que aliás estão ali perfeitamente demonstrados. Os direitos fundamentais, a igualdade política, a diversidade e a integração, a transparência e a racionalidade, etc, etc, etc. E depois, ao nível micro, o que interessa aos cidadãos, a proteção dos direitos individuais. Eu devo dizer que este relatório foi aprovado no Conselho da Europa, na Assembleia Parlamentar, onde estão representados todos os partidos políticos. Portanto, digamos, não é que o Estado deva desaparecer, não é que o Estado sequer mereça desaparecer. Perante a situação social e dramática que hoje vivemos, o Estado tem que ter um papel, e um papel, porventura, ajustado aos tempos modernos, mas que não está de forma nenhuma posta em causa. E, portanto, aquilo que eu vos queria propor é do Estado liberal para o Estado social, que foi assim que foi historicamente, e do Estado social para o Estado de Direito Democrático, que na construção que Habermas dele faz é, como já há pouco referi, aquele que concilia um Estado social que é mais do que protetor, um Estado estratega, com a necessidade de respeitar a autonomia e a liberdade das pessoas, um Estado que não afoga a economia, mas que imponha regras e princípios à economia. E, portanto, o Estado deve, na minha opinião, concentrar-se muito mais nos domínios da intervenção capazes de gerar crescimento, educação, ensino superior, investigação, não está ali, mas como é evidente está inerente à saúde e à segurança social, garante dos novos riscos, a precariedade, as adversidades macroeconómicas e financeiras, garante do contrato social, porque nenhum governo tem legitimidade se não for para os Estados de Direito Democráticos, se não for numa perspectiva de concertação e o Estado catalisador de diálogo com os parceiros, consolidador da democracia e de uma democracia que exige transparência das políticas públicas, imparcialidade do Estado, luta contra a corrupção e o clientelismo, promoção da inovação, do debate livre de ideias e do direito à contestação e uma ação pública mais centrada nas intervenções direcionadas, em vez de estar a desgastar-se com o relançamento indiscriminado e, portanto, um Estado estratega. E, neste contexto, propusemos uma metodologia para um debate sobre a reforma do Estado que não tem apenas que ver com as funções sociais do Estado, tem que ver com a reforma do Estado e a administração pública, a concretização dos direitos dos cidadãos que justificam a proteção pública, a aproximação dos cidadãos às instâncias da decisão administrativa, a reforma do sistema político no respeito das regras da proporcionalidade, da governabilidade e da aproximação dos eleitos aos eleitores e, no quadro da União Europeia, como é evidente, toda uma construção que vai no sentido dos ideais que levaram ao seu surgimento e que foram garantia da paz, da segurança e do desenvolvimento que tivemos e que deve ajustar-se às necessidades em termos dos seus poderes, de regular o que deve ser regulado e de deixar à livre iniciativa dos cidadãos aquilo que deve ser deixado à iniciativa dos cidadãos. Porque há uma coisa muito clara para mim, isto é uma citação do Habermas sobre aquilo que ele entende por esta explicitação do Estado de Direito Democrático, tal que concilia as vertentes do fazer o que é necessário para o desenvolvimento e deixar a autonomia dos cidadãos aquilo que deve ser da sua autonomia.
porque há algo que eu vos queria dizer ao mesmo tempo que vos agradeço a vossa atenção. É que nós não nos podemos esquecer que a pobreza força o homem livre a agir como escravo. E se aquilo que se promete às pessoas é o empobrecimento, eu vou buscar Victor Hugo para dizer: nenhuma política que não contenha o sonho tem capacidade de ter sucesso. E prometer às pessoas a pobreza como grande objetivo de vida não é um sonho, é um pesadelo. E se é um pesadelo, não mobiliza ninguém. E, portanto, aquilo que nós temos que pôr é a nossa capacidade, a força das nossas ideias, a nossa vontade de falarmos uns com os outros, no sentido da construção dos consensos necessários para que se possa entrar em algo que promova o crescimento económico, partindo da base adequada para que ele possa ser bem sucedido. Porque, mais uma vez, na minha lógica, no meu ponto de vista, não são as pessoas que servem a economia, mas é a economia que serve as pessoas. A economia é instrumental relativamente às pessoas. E este é o imperativo kantiano com o qual eu termino esta breve apresentação, mais uma vez agradecendo-vos. Muito obrigada.